Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fer e do Tiago e vamos analisar os informativos da semana. Isso mesmo. E o material que a gente tem hoje é o informativo 1203 do STF de 2 de fevereiro de 2026. E olha, foi uma semana daquelas. Vamos passar por direito administrativo, constitucional, previdenciário. E tributário também. As decisões foram de uma repercussão enorme. Foi uma semana bem movimentada no plenário, com certeza. A gente vai ver de tudo, desde desestatização da Eletrobras até discussões bem profundas, né? Sim, como o racismo estrutural e o marco temporal para terras indígenas. Acho que essas decisões refletem debates muito importantes que estão acontecendo na sociedade. Com certeza. Então vamos começar com o primeiro bloco de direito administrativo. E já de cara, um peso pesada, a desestatização da Eletrobras. Pois é, a situação era bem complexa. O governo vendeu a Eletrobras, mas a lei limitou o poder de voto da União a só 10%. Mesmo a União ainda tendo um monte de ações, certo? Exatamente. Aí a União contestou, claro, mas depois acabou fazendo um acordo. A questão pro STF era, esse acordo é válido? E como que o STF saiu dessa? Porque parece um nó jurídico, né? Se a União é uma acionista tão grande, como é que o voto dela pode valer só 10%? Essa era a grande questão. E a solução, olha, foi bem pragmática. Em vez de uma briga na justiça que ia levar anos, as partes sentaram e negociaram. Naquela Câmara de Conciliação. Isso, na CECAF. E o que o STF fez foi basicamente homologar, validar esse acordo. A técnica que eles usaram foi a interpretação conforme a Constituição. Que na prática quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, olha, essa limitação de 10% no voto pode até existir. Ah, tem um mas aí. Tem um grande mais, desde que a União seja compensada. Compensada com mais poder na governança da empresa. Entendi. Então é uma troca. Menos poder de voto no papel, mas mais cadeiras nos conselhos de administração e fiscal, por exemplo. Exatamente. É uma solução de meio termo. O recado do STF foi, em brigas grandes assim, traga uma solução negociada que a gente valida. Foi bem pragmático. Faz sentido. Agora, saindo de um acordo e indo para uma punição, temos a ADPF 677. Falava da pena de disponibilidade de magistrado. Ah, sim. Aquele caso em que um juiz comete uma falta grave e é colocado em disponibilidade, recebendo salário proporcional ao tempo de serviço. Isso. A grande dúvida era se isso não seria uma espécie de pena perpétua, o que a nossa Constituição proíbe. O juiz fica nessa geladeira para sempre. Essa era a preocupação central. E a resposta do STF foi que a norma é constitucional. O raciocínio é bem interessante. E qual foi? A corte reconheceu que a carreira de juiz é diferente. Ela exige um rigor maior. Mas, para a punição não ser perpétua, tem que ter uma porta de saída. E essa porta existe? Existe. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, já regulamentou isso. Depois de 2 anos em disponibilidade, o magistrado pode pedir para voltar. Ah, então não é para sempre? Não é. E também não é um retorno automático. Ele tem que passar por um monte de reavaliações, de capacidade técnica, física, mental. Então a decisão equilibrou as duas coisas, né? A sanção dura e a proibição da pena perpétua. Entendi. A porta existe, mas tem que provar que merece passar por ela. Bom, vamos mudar de bloco? Direito constitucional. E aqui os temas são, uau, muito densos. Começando pela ADPF 973, sobre racismo estrutural no Brasil. O pedido era bem forte. Era para que o STF reconhecesse o chamado estado de coisas inconstitucional. Que é um nome complicado, né? Sim, mas a ideia é como se o judiciário dissesse, olha, o sistema todo falhou de um jeito tão grave e por tanto tempo que agora a gente precisa de uma intervenção drástica. E a decisão do STF foi, uma faca de 2 gumes. Por um lado, e isso é histórico, a corte reconheceu formalmente que existe racismo estrutural no Brasil. O que já é um passo enorme. Gigante. Tem um peso simbólico e jurídico imenso. Mas, por outro lado, o tribunal não declarou o estado de coisas inconstitucional. E por que não? Se o problema foi reconhecido como sistêmico, por que não usar a medida mais forte que eles tinham? A justificativa é técnica, mas é importante. Um dos requisitos para essa medida extrema é uma omissão prolongada e total dos outros poderes. E na visão do STF, não existia essa omissão total. Exato. Os ministros entenderam que, apesar das políticas públicas serem insuficientes, elas existem. Citaram lei de cotas, Estatuto da Igualdade Racial. Até a criação do Ministério da Igualdade Racial. Isso. Ou seja, o Estado não está totalmente parado. Por isso, em vez da intervenção drástica, o STF determinou uma série de providências, como atualizar o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Foi mais um façam mais e melhor. Entendi. Bom, de um tema tão denso para algo mais de organização do Estado. ADI 4124. A pergunta era, quem fiscaliza o fiscalizador? Ótima pergunta. O caso era da Bahia. O Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM, prestava contas direto para a Assembleia Legislativa. E o STF disse que não é bem assim, né? Não é. O STF agiu ali como um organizador da casa. A lógica foi a seguinte: o TCM, apesar do nome, é um órgão do Estado. E quem fiscaliza as contas de todos os órgãos do Estado? O Tribunal de Contas do Estado, o TCE. Exatamente. Então as contas do TCM têm que ser julgadas pelo TCE. É uma questão de hierarquia. Mas tem um detalhe importante. Ué. O controle do desempenho do TCM, se ele está fazendo um bom trabalho, isso continua com a Assembleia Legislativa. Uma coisa é a conta do dinheiro, outra é a avaliação do serviço. Uma distinção sutil, mas fundamental. Agora a gente chega num dos temas mais polêmicos dos últimos anos. O marco temporal para terras indígenas. A tensão aqui era gigante. Altíssima. Uma lei de 2023 basicamente disse que os povos indígenas só teriam direito às terras que eles ocupavam em 5 de outubro de 1988. Uma data cravada. E o STF teve que decidir se isso valia ou não. E a decisão foi forte. O plenário declarou que esses trechos da lei eram inconstitucionais.
O argumento central é que o direito dos povos indígenas às suas terras é um direito originário. Certo, vamos explicar o que isso significa na prática, direito originário. Significa que esse direito não nasceu com a Constituição de 88. Ele não nasceu nem com o Brasil. Ele é anterior a tudo isso. Ele existe porque eles estavam aqui primeiro. Exatamente. Por essa lógica, uma lei feita em 2023 não pode simplesmente criar uma data de corte e apagar um direito que já existia. Não faz o menor sentido. E além de derrubar o marco temporal, a corte fez mais alguma coisa? Fez. Deu um puxão de orelha no poder público pela demora nas demarcações e fixou um prazo de 180 dias para que várias providências sejam tomadas. Foi uma decisão bem enfática. Ok. Seguindo em direitos fundamentais, um caso muito prático. A proteção de mulheres vítimas de violência doméstica. Sim, uma situação terrível. A mulher precisa se afastar do trabalho para se proteger, mas aí, como é que ela se sustenta? A Lei Maria da Penha previu o afastamento, mas a dúvida era, quem paga a conta? E o STF resolveu isso. Sim, com repercussão geral. A decisão criou uma rede de segurança financeira. A responsabilidade foi dividida. Como ficou essa divisão? Se a vítima é empregada com carteira assinada, o empregador paga os primeiros 15 dias. Depois disso, o INSS assume como se fosse um auxílio-doença. E se ela for autônoma? Se ela for autônoma e contribuir para o INSS, aí o INSS paga tudo desde o início. E tem o ponto mais importante. Que é? E se ela não tiver vínculo nenhum? Se não contribuir? Aí a proteção vira assistencial. O Estado, pela assistência social, tem o dever de garantir o sustento dela. É para garantir que a decisão de salvar a própria vida não signifique a ruína financeira. Excelente. Exatamente. Agora, um caso sobre a organização do próprio judiciário. O TJ de Minas Gerais criou uma central para cuidar do cumprimento de sentenças, a Centrase. Isso, para acelerar a fase final dos processos. A briga era se o tribunal podia fazer isso por conta própria, com uma resolução, ou se precisava de uma lei federal. E o STF deu sinal verde, né? Deu. Entendeu que isso não é legislar sobre processo. É um ato de gestão de organização interna. Os tribunais têm autonomia para buscar mais eficiência e não fere o princípio do juiz natural, porque a central só coopera com a vara original. Uma cena importante é a inovação no judiciário. Bom, fechamos o bloco de constitucional, vamos para previdenciário tributário. Vamos lá. O primeiro caso é sobre uma consequência bem polêmica da reforma da Previdência de 2019. A do cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. Que agora pode ter um valor menor que o do auxílio-doença. Mas o STF disse que a regra é constitucional. É a chave para entender a decisão é um conceito chamado equilíbrio financeiro e atuarial. A conta de longo prazo do sistema. Exatamente. O STF disse que o legislador, ao fazer a reforma, podia criar regras diferentes para benefícios diferentes. Mesmo que pareça ilógico no caso individual, o objetivo maior seria garantir que a Previdência não quebre no futuro. Uma decisão difícil com o argumento de sustentabilidade do sistema. Ok, seguindo, um tema que sempre gera debate. Desoneração de agrotóxicos. Assim, a discussão era se dar benefício fiscal de CMS e IPI para esses produtos não violaria o direito à saúde e ao meio ambiente. E a decisão foi mais econômica do que ambiental, pelo que entendi. A lógica foi, é melhor ter um insumo mais barato para não subir o preço da comida? Você resumiu bem o raciocínio pragmático da corte. O STF entendeu que esses impostos, ICMS e IPI, quem paga no final é o consumidor. Certo. Então tirar o benefício não ia pesar para a indústria e aumentar o preço do alimento no supermercado. E o tribunal também lembrou que já existe um controle rigoroso da Anvisa e do IBAMA. Entendi. Agora uma que tira o sono de qualquer contador. Limites para as multas tributárias acessórias. Nossa, essa é fundamental. São aquelas multas por erro burocrático, né? Preencher uma declaração errada. Às vezes a multa era maior que o próprio imposto. Viravam um confisco. Exatamente. O problema era a falta de critério. Como não tem uma lei nacional sobre isso, o STF interveio e criou parâmetros. E quais foram esses limites? A multa não pode passar de 60% do valor do tributo, ou 100% se tiver fraude. E se não tiver um tributo como base, o limite é 20% do valor da operação, podendo chegar a 30%. É uma decisão importantíssima para dar segurança jurídica. Com certeza. E para fechar, um caso que parece pequeno, mas afeta muita gente. A cobrança de taxa para atestado dos bombeiros lá em Alagoas. Podia ou não podia? E a resposta do STF foi um sonoro não pode. A cobrança é inconstitucional. Por quê? O fundamento é o artigo 5º da Constituição, que garante gratuidade para obter certidões para a defesa de direitos. E o ponto genial da decisão foi dizer o seguinte: Não importa o nome do documento. se é atestado, laudo, certidão... Exato. O que importa é a finalidade. Se o papel serve para o cidadão se defender ou provar algo de interesse pessoal, tem que ser de graça. É uma proteção direta ao cidadão. Ufa, que semana. Fazendo um balanço... Fica claro que o STF atuou em frentes muito diferentes. Sim, como árbitro em grandes disputas econômicas, como guardião de direitos de grupos vulneráveis e até como organizador da própria máquina do judiciário. E eu percebo um fio condutor, sabe? O esforço do tribunal em criar parâmetros onde a lei não é clara. Concordo. Seja para limitar multas tributárias, seja para dar respostas a dilemas sociais enormes, como o racismo e a questão indígenas, onde o legislativo muitas vezes se omite, o judiciário acaba sendo chamado para preencher esses espaços. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? A gente viu o STF intervir para corrigir o que ele considerou uma omissão histórica na demarcação de terras indígenas e, ao mesmo tempo, validar uma reforma da Previdência com base na sustentabilidade do sistema. Exato. Isso nos leva a pensar. Qual é o limite e o papel do judiciário ao colocar na balança, de um lado, direitos fundamentais e, do outro, argumentos de equilíbrio econômico e responsabilidade fiscal do Estado? Onde essa balança deve pender? Fica aí a reflexão.